Eu sou a Andréia Santos, da Maior Impacto, e vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre markup. Às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida do que é o markup. Se formos pensar na matemática básica, quando nós aprendemos lá as regras de três, nós tínhamos alguma coisa. Por exemplo, 200 era o 100%, 30 era x, e nós fazíamos 30 vezes 1, que é o 100%, dividido por 200, e descobrimos, então, quanto era o percentual equivalente a 30. Se eu fizer aqui, ó, 30 vezes o 1 dividido pelo 200, dá os 15%. Então, partindo desse pressuposto, eu comprei por 50. Se eu comprei por 50 alguma coisa e vendi por 100, muita gente acha que está tendo um lucro de 100%, mas um lucro de 100% não existe. Ó, por que não existe? Porque o 100% é sempre o total da venda. Então, a minha venda foi 100%. O meu custo, 50%. E o meu lucro? Ora, o meu lucro, então, vou levar só a fórmula para não matar a minha formatação, foi de 50%. Ah, Andréia, mas eu vou vender por 1.000. Então, minha margem aumenta. Aumenta, e muito. Mas aumenta nunca passando de 100%. Porque 100% é o 1.000 da venda. Se eu tenho que descontar 50, que era meu custo, me sobra 950. Andréia, mas então eu vou vender por 10.000. Pode vender por 10.000. Nunca o teu lucro vai ultrapassar a 100%. Porque se eu vendi por 10.000, eu tenho que tirar 0,5%, que é o 50, e vai me sobrar 99,5. Ah, então desculpa aí, eu vendi por 100.000. Não faz mal. 100.000 menos os 50 do custo, me sobra 99,95. Ah, olha só, estou quase chegando em 100. Então vou vender por 1.000.000. Cheguei em 100%. Não, nunca vou chegar em 100%, porque se eu aumentar o número de casas decimais, eu vou ver que alguma coisa eu tive que descontar dos 100%, e o meu lucro, a minha margem, nunca chega a 100%. Ok? Conseguiram entender esse raciocínio? Por mais que eu venda, eu tenho sempre que descontar o que eu paguei, o meu custo. E o que me sobra pode até chegar no limite muito perto de 100%. Veja, estou cada vez mais perto de 100%, porque eu estou cada vez ganhando mais dinheiro, né? Em cima do que eu vendi por 100.000 milhões. Mas paguei 50, então tenho 99,999999. Marginalmente, nunca vou ter os 100%. Dito isso, vamos lá para o nosso marcar. Imagina que eu tenho lá uma compra do mesmo 50, eu tenho uma quebra de 2%. Isso aqui é algum produto que existe perda por peso, por furto, por qualquer coisa. Umas despesas, água, luz, marketing, tudo isso no meu histórico, dividido pelos meus valores de venda, me dizem que, historicamente, eu tenho 30% de despesas que são variáveis, mas não estão ligadas diretamente ao meu produto. Estão ligadas ao produto, mas não estão ligadas diretamente, ou seja, não são os insumos. E eu vou dizer que eu quero uma determinada margem. Bom, então aqui eu quero ter, por exemplo, 50% de margem. Vamos lá para o nosso markup. Primeira coisa, eu vou somar todos os percentuais. Somei a quebra, a despesa e a margem. E ele me diz, aqui embaixo só tem a fórmula texto, que é para vocês saberem a fórmula que eu estou usando. Somei e deu 82%. Ou seja, 82% já está destinado, 82% do quê? Da venda, que era 100%. Como é que eu calculo o preço de vendas? Eu vou calcular um markup que ele diz
1 menos os percentuais que eu somei é o meu markup. Então, para o meu preço de vendas, meu markup há de ser 1, que é a venda, menos os 82%, que são quebras, despesas e margem. O que acontece aqui? Eu tenho 18% de markup. A venda vai ser o meu custo efetivo do produto dividido pelos 18%. E ele está me dizendo, olha, para cobrir isso, 2% de quebra, 30% de despesas e 50% de margem, você tem que vender por 277,78. Vamos ver se é verdade? Menos quanto custou efetivamente o produto, menos a venda, vezes a quebra, 2%, menos a venda vezes a despesa. Quanto sobrou de margem? Sobrou 138. Vamos ver em termos percentuais, se eu atingir os 50% de margem, a venda dividida pela venda, que é meu 100%, copio isso para todo mundo, e está aqui, 50% de margem. Por quê? Porque ele diz que os 50 euros equivalem a 18% de markup. Se ele vale 18%, os 2 e os 30, me sobra 50% de margem. E conforme eu vou trabalhando minha margem, eu vou conseguindo atingi-la. O que acontece aqui na margem, quando eu estou trabalhando com markup? Vejam, eu já tenho o 2, o 30 e o 60. Que dá os 92%, está aqui embaixo, né? Deixa eu tirar os 60 aqui, só para a gente ver, dá 32. Se eu disser 65, eu tenho 97%. Ele, para me dar uma margem de 65%, por óbvio, vai calcular um valor enorme para venda. Mas o que acontece se eu tiver 67? Até aqui, eu ainda tenho 67% de margem. E se eu tiver 68? 68 me dá 100, significa, para o markup, que o meu custo de compra de 50 euros é equivalente a 0. E aí não faz mais sentido calcular com o markup. Por quê? Porque eu jamais atingiria 68% de margem, porque eu teria que ter a margem igual à venda. Mas eu tenho um custo que eu preciso cobrir, sem falar que eu tenho quebras e despesas. Então, a soma dos percentuais de quebra, despesas e margem nunca podem chegar a ser igual a 100 ou mais para o markup. Se eu fizer 60 de novo na minha margem, tá lá, eu consigo a 92, ele diz, ok, então os 50 euros equivalia a 8%. E está aqui. Por isso que ele calcula o preço de venda, 50 dividido por 8%, quanto vai ser? Como é que ele sabe isso? Regra de 3, simples. Espero que tenham compreendido esta aula. E qualquer coisa que tenham dúvida, deixem nos comentários. Não esqueçam de seguir o nosso canal, de dar um joinha, um like nesse vídeo e ativar o sininho para sempre ser avisado quando tiver uma aula nova. Nós somos a Maior Impacto no Instagram, @maior.impacto.